Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o tema arquitetura de aplicações nativas voltadas à cloud, dando continuidade ao nosso treinamento. Bom, nessa aula nós temos alguns objetivos específicos, que é analisar a evolução dos microserviços, das arquiteturas open source e de serviços nativos para a cloud oferecidos pela Huawei Cloud. Inicialmente, nós vamos falar sobre aplicações nativas para cloud e microserviços. Bom, nesse primeiro momento, é importante que a gente saiba que nós temos 3 gerações sequenciais relacionadas ao desenvolvimento de aplicações e as respectivas arquiteturas utilizadas. A primeira geração é a arquitetura monolítica, onde nós temos funcionalidades e módulos fortemente acoplados, ou seja, a eventual falha de um módulo invariavelmente vai prejudicar a aplicação como um todo. Como eu disse, uma simples mudança pode afetar todo o sistema. Nós temos investimentos recorrentes em sistemas operacionais, bancos de dados e middlewares, e uma arquitetura fechada. Em um segundo momento, nós tivemos a migração ou a proposta de uma arquitetura orientada a serviços, onde nós diminuímos o acoplamento entre os módulos, então eles são fracamente acoplados ou menos acoplados que as arquiteturas monolíticas. São arquiteturas populares em ambientes enterprise, e a interligação ou a integração de sistemas ela é possível graças à utilização de ESBs. Para esse tipo de cenário, são comuns ou são necessários times grandes com 100 a 200 membros. Evidentemente que a gente está falando aqui, conforme foi dito anteriormente, de aplicações enterprise, aplicações de grande porte, tá, pessoal? Então, uma aplicação desse tipo ela está pronta para entrar no mercado, provavelmente depois de um ano, metade de um ano ou vários meses, tá? A escalabilidade dessa aplicação é centralizada, mas ela requer um pouco de downtime para que isso seja feito, ou seja, a aplicação precisa parar para que ela possa ser escalada, para que ela possa mudar de tamanho, ok? E aí vem a terceira geração, que tem tudo a ver com o que a gente está falando nessa aula, que é a arquitetura de microserviços. Então, essa arquitetura ela é uma arquitetura desacoplada entre os módulos, no sentido de que ela permite que nós desenvolvamos uma série de pequenos serviços especializados, daí o nome de microserviços, de modo que cada um deles é tolerante à falha dentro da arquitetura proposta, e eventualmente a falha de um microserviço não vai afetar o desempenho, a funcionalidade dos demais, porque existe uma série de mecanismos que vão enfileirar solicitações que porventura não foram atendidas dentro desse período de falha, e no momento em que o sistema de orquestração desses microserviços entrar em ação, no momento que o serviço é reestabelecido, ele consome todas essas operações que porventura não puderam ser realizadas, tornando isso, de certo modo, transparente para o cliente, ok? Ou pelo menos ele vai demonstrar um delay ali de forma elegante, sem apresentar a falha. Então, esse tipo de arquitetura ele favorece empresas que também possuam uma dimensão menor, então empresas pequenas ou de médio porte, startups e companhias que eventualmente fazem uso da internet. A utilização de times pequenos é um fator positivo também desse tipo de arquitetura. Ao contrário da arquitetura anterior, onde a gente tinha um longo tempo de desenvolvimento, aqui nós temos aplicações que podem ser desenvolvidas
em dias ou semanas, ou seja, efetivamente a gente consegue propor um desenvolvimento ágil de fato. Nós temos também a característica forte da cultura DevOps, onde nós temos um ciclo contínuo de integração contínua, que é o CI, e entrega contínua, que é o CD. Ok? As aplicações elas contam com alta escalabilidade, ou seja, a demanda ela pode ser ajustada, a infraestrutura ela pode ser ajustada de acordo com a demanda real, e nós temos alta confiabilidade das aplicações, tá certo? Contando com o fator de que elas podem ser atualizadas ou escaladas sem downtime, ou seja, à medida que a necessidade surge, eu posso colocar uma versão mais nova da minha aplicação em alguns containers que eventualmente vão demonstrar se a nova versão está funcional ou não. Caso esteja tudo bem, eu posso programar a atualização das demais réplicas, do contrário, eu consigo fazer um rollback para a versão anterior, verificar no ambiente de teste qual é o problema para posteriormente subir essa aplicação. E da mesma maneira, se eu preciso escalar essa aplicação, contar com um número maior de containers ou de nós que vão rodar containers, eu consigo fazer isso sem prejudicar os nós e os containers que estão em funcionamento. Ok? Então aqui nós temos algumas análises das arquiteturas que foram citadas nos slides anteriores, que de certo modo vão repetir aquilo que já foi dito, né? Então a arquitetura monolítica ela é uma arquitetura composta por uma única camada. Então a interface do usuário e o acesso a dados, as funções que desempenham esse tipo de função, elas são combinados em um programa único, em uma única plataforma. Daí a nomenclatura de monolítico. Tá? Então as aplicações monolíticas elas vão operar de maneira independente e vão realizar todos os passos necessários para as funções que ele venha a desempenhar. Então o cliente vai acessar a máquina ou o dispositivo que contém as aplicações que estão inseridas dentro de um sistema operacional, e aí essa aplicação ela vai conter a camada de acesso web, a camada de lógica de negócios e a camada de acesso aos dados. Tudo isso encapsulado em um único ambiente. Okay? Como vantagem, nós temos aqui um design simples, né, que é fácil de compreender, fácil de testar e fácil de realizar o deploy e o upgrade. No entanto, no momento em que essa aplicação encontra-se em uso, a manutenção dessa aplicação ela torna-se complexa. Né? Nós temos problemas de gargalo de performance, nós temos dificuldades de escalar essa aplicação, né? Nós não temos isolamento de falhas, então isso faz com que a aplicação tenha baixa confiabilidade e, consequentemente, os custos de manutenção passam a ser altos em função de que a gente precisa parar a aplicação para que efetivamente ela possa ser mantida. Ok? Quando a gente parte para a arquitetura orientada a serviços, nós temos, como a gente pode ver aqui, uma camada intermediária que são os ESBs. Tá? Então, esse tipo de arquitetura ela faz com que nós tenhamos unidades funcionais de aplicação, que são denominadas serviços, tá? Que se comunicam com as APIs, que são basicamente aí as bibliotecas, as interfaces programáveis de aplicação que vão ser consumidas pelos serviços, tá certo? O interessante das APIs é que elas são definidas de forma neutra, ou seja, elas são independentes de sistema operacional ou da plataforma de hardware utilizada, tá? Assim como da linguagem de programação. Então, uma vez que eu desenvolvi APIs, ela pode ser consumida por diferentes linguagens de programação,
por diferentes plataformas de hardware e diferentes sistemas operacionais, desde que ela respeite as especificações da API, né, fornecendo os dados que são necessários para que ela possa possa receber as respostas que a API devolve para quem a solicitou. Tá? Então aqui a gente tem uma camada que vai consumir as APIs que estão disponibilizadas aqui nessa camada do provedor de serviço. Ok? E aí, né, para permitir essa comunicação, nós temos a camada dos ESBs, como foi dito anteriormente. Ok, pessoal? Bom, então como foi dito, né, o barramento ele é utilizado para interconexão dos múltiplos objetos que eventualmente vão consumir as APIs que alimentam as aplicações. Então, essa infraestrutura ela é toda baseada em middlewares, tá certo? Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente utiliza algumas estruturas, né? Como por exemplo, é baseado em uma arquitetura orientada a serviços que utiliza mecanismos como o XML, por exemplo, para possibilitar esse tipo de comunicação. Né? Então, o XML ele vai fazer uso de uma linguagem padronizada para que, no momento em que a gente receba as respostas das APIs, a gente tenha uma maneira padronizada de armazenar e consumir esses dados, tá certo? Então, uma ESB ela vai prover uma camada de abstração em um sistema de mensageria nível enterprise, tá? Para que os arquitetos consigam fazer a integração de todos esses componentes, são utilizadas, portanto, sistemas de mensagens para que possa existir uma integração sem codificação, ok? Então é isso que vai permitir que eventualmente esses módulos conversem entre si e eventualmente consumam informações que estejam armazenadas em determinado local, tá certo? Então os ESBs eles têm como função monitorar e rotear mensagens com fins de comunicação, controlar a versão dos serviços e o deploy destes, promover e monitorar a qualidade da comunicação e lidar aí com operações de troubleshooting. Né? Então, eventualmente, se eu tenho algum problema de funcionalidade na minha aplicação, é esse tipo de mecanismo que eu vou utilizar para fazer essa verificação do que pode ter ocorrido e eventualmente corrigir o problema. Tá? Como desvantagem, se a gente tem sistemas muito complexos, muito amplos, né, naturalmente, como eles vão fazer uso da mesma estratégia, então a gente vai ter um número de chamadas extremamente alto para esse tipo de barramento. Né? Então isso pode sobrecarregar o ESB, pode sobrecarregar o barramento, tá certo? E por fim, quando a gente chega aos microserviços, nós temos, portanto, uma arquitetura de software que é baseada em blocos de construção menores, de modo que a gente vai compor uma aplicação que pode ser de pequeno, grande ou médio porte através da utilização justamente desses pequenos blocos, tá certo? De forma que a gente tenha responsabilidades e funções altamente especializadas e granulares, né? Ou seja, a gente consegue diminuir ao máximo a responsabilidade de cada um desses microserviços para que eles façam isso da melhor maneira e sem depender de outros módulos. Essa é a estratégia, tá certo? Então, os microserviços eles provêm funções
com APIs que normalmente são abertas e que são independentes da linguagem de programação, tá certo? A maioria vai trabalhar com o protocolo HTTP. E uma aplicação, evidentemente, ela vai consistir em um ou mais microserviços, tá? Dependendo da complexidade da aplicação, esse número vai subir consideravelmente, podendo chegar a centenas ou milhares de microserviços, ok? Então nós temos aqui o funcionamento de uma arquitetura de microserviços, onde nós temos um serviço central de registro, nós temos todas as APIs RESTful que são utilizadas, que efetivamente vão caracterizar os microserviços, que por sua vez vão se comunicar com o API Gateway, que é quem vai estar na camada de acesso tratando as solicitações dos clientes, tá certo? Então aqui eu fiz, na verdade, uma leitura contrária, mas se a gente pensar em quem efetivamente está usando a aplicação parte aqui do lado do cliente, acessa a aplicação no API Gateway, que é quem efetivamente vai estar publicando essa aplicação na camada de acesso, que por sua vez vai verificar quais os módulos ou quais os serviços necessários para responder essa requisição do cliente, que por sua vez conversa aí com o módulo de registro de serviços. Ok, pessoal? Então aqui nós temos algumas características dos microserviços, né? Nós temos aqui do lado esquerdo um exemplo de como funcionaria uma arquitetura monolítica, onde nós temos um sistema, efetivamente, como nós vimos nos slides anteriores, todos os módulos funcionando conjuntamente. Então nós temos aqui a interface com o usuário, a camada de serviços e a camada de acesso aos dados, todas encapsuladas em uma mesma aplicação, e eventualmente, se eu vou utilizar uma réplica, eu tenho exatamente a mesma estrutura rodando em uma outra unidade de processamento, tá? Quando eu falo de uma arquitetura de microserviços, basicamente eu tenho a interface com o usuário, que vai possibilitar a comunicação com vários microserviços de acordo com a solicitação dos usuários, que vão ser interoperantes entre si, tá? Então, o módulo de acesso eventualmente vai acessar microserviços diretamente, que por sua vez consomem esses mesmos microserviços através de outras funcionalidades. Então, a gente tem aqui uma granularidade de possibilidades de comunicação muito grandes. Tá ok, pessoal? Então, aqui, como o material traz para a gente, diferentemente das arquiteturas monolíticas tradicionais, em uma arquitetura monolítica, uma aplicação pode ser dividida em muitas funções específicas, que é justamente o que a gente diz sobre os microserviços especializados, tá? Então, cada função, é chamado de serviço, e ele pode ser criado, desenvolvido e provisionado de forma independente. Então, isso é uma coisa muito importante também, né? Se eu tenho times de desenvolvimento que eventualmente vão trabalhar em funcionalidades diferentes, eu consigo ter independência entre esse processo de desenvolvimento, de modo que um módulo não vai atrasar o desenvolvimento dos demais, desde que, evidentemente, eu tenha os papéis bem definidos, bem documentados e saiba o que eu preciso implementar, tá certo? Então, em termos práticos, isso significa que os serviços não afetam os demais, podendo funcionar normalmente caso um outro microserviço apresente algum processo de falha. Ok? Nos microserviços, uma aplicação consiste em serviços que são fracamente acoplados, que são bastante pequenos, ao contrário do que a gente encontra na aplicação monolítica, onde os módulos ou as camadas são fortemente acopladas e dependentes entre si. Ok? Então, como vantagens da arquitetura de microserviços, a gente poderia citar justamente esse fator, essa questão, né?
que são os módulos ou os microserviços fracamente acoplados, ou seja, eu tenho pequenos aplicativos especializados que são provisionados e desenvolvidos de forma descentralizada, promovendo aí uma interação independente entre eles. Da mesma maneira, se eu preciso atualizar ou subir um novo microserviço, eu posso fazer isso sem a preocupação de afetar os demais módulos. Consequentemente, eu consigo promover o isolamento e a tolerância à falha de uma forma bastante elegante e consigo promover de fato o desenvolvimento distribuído, ok? Então, eu posso ter vários colaboradores trabalhando em vários módulos distintos de forma bastante produtiva. Bem, dando continuidade então à nossa aula, nós vamos falar de alguns frameworks voltados para o desenvolvimento de aplicações nativas para cloud. É importante que nós observemos que, assim como os paradigmas de desenvolvimento, nós tivemos algumas evoluções também na arquitetura utilizada para o desenvolvimento, tá certo? Então, em um primeiro momento, nós tínhamos a governança de serviços incorporada no código dos serviços, né? Especialmente quando a gente fala aí da arquitetura orientada a serviços e do ESB. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada serviço implementado, nós tínhamos que ter um código relacionado à governança desse serviço dentro desse serviço especificamente. Então isso gerava um retrabalho muito grande e dificultava a interoperabilidade entre diferentes serviços, tá certo? Aqui nós vemos quais as funcionalidades que a gente precisava e que continua precisando implementar nesse tipo de arquitetura, né? Então, descoberta de serviços, balanceamento de carga, tolerância à falha, geração de rotas dinâmicas. Então, isso tinha que ser implementado repetidamente em cada um dos serviços, de acordo com as características deles, tá? Em um segundo momento, houve uma mudança onde a governança de serviços foi abstraída para efetivamente trabalhar via a utilização de um SDK unificado, tá certo? Essa tendência ela passou a existir a partir do lançamento do Spring Cloud, que deriva do Spring Boot, ok? E mais recentemente nós tivemos aí a governança de serviços normalizadas para uma arquitetura de Service Mesh totalmente independente, ok? É importante que a gente saiba que a principal característica desse slide é mostrar que a governança de serviços foi desacoplada, né, ou seja, foi separada da lógica de serviços e movida para uma camada inferior, para a camada de infraestrutura. Uma outra coisa importante que é bom a gente esclarecer aqui, pessoal, é que esse capítulo em específico nós vamos passar por alto por cada uma dessas especificações, desses conteúdos, tendo em vista que a gente está falando aqui de conteúdos de desenvolvimento. Então a gente vai citar as tecnologias rapidamente aqui, somente no sentido de mostrar o que a Huawei Cloud oferece dentro do portfólio, tá bom? Então, aprofundamento nas tecnologias, nas arquiteturas e tudo mais, requer sem dúvida aqui um conhecimento prévio ou a utilização de materiais adicionais, tudo bem? Bom, então novamente falando do Spring Cloud, que derivou aí a nossa terceira evolução ali do lado direito, o Spring Cloud é um framework completo voltado para a construção de microserviços, ok? Então ele foi construído utilizando o Spring Boot, conforme eu já havia dito, que provê aí os componentes necessários para uma série de necessidades que esse tipo de framework requer, tá certo?
e que são necessários aí durante o processo de desenvolvimento de microserviços. A ideia dessas funcionalidades e desses novos recursos, da maneira como foram implementados, é tornar o desenvolvimento de serviços orientados à cloud muito mais facilitados, utilizando uma arquitetura recomendada para esse tipo de ambiente, que é a arquitetura de microserviços. Tá? Quando a gente insiste nessa metodologia de se utilizar microserviços em um ambiente de nuvem, o objetivo é justamente fazer com que o cliente tire o melhor proveito possível desse paradigma, tá certo, pessoal? E de todas aquelas funcionalidades que a gente vem conhecendo ao longo das aulas. Perfeito? Então, quando nós falamos de Service Mesh, que é justamente essa nova tecnologia que permite que a gente faça essa abstração desse tipo de código para as camadas inferiores, qual que é o ciclo de atividades desse tipo de mecanismo? Né? Basicamente, a aplicação ela manda um envio de uma solicitação simples para o Service Mesh. O Service Mesh ele vai verificar dentre os serviços disponíveis no cluster ou nos clusters quais efetivamente ou qual efetivamente vai atender essa solicitação. Então ele vai ter essa funcionalidade de descoberta de serviço, tendo em vista que esse código é implementado de maneira centralizada, então ele precisa localizar qual o serviço que vai atender essa demanda. E uma vez encontrado esse serviço, o Service Mesh vai devolver ou vai encaminhar, melhor dizendo, a solicitação do cliente para o serviço que foi encontrado para resolver a demanda solicitada. Ok? Então, esse é o princípio de funcionamento entre os componentes da tecnologia de Service Mesh. Ok? Aqui nós temos um exemplo da arquitetura do Service Mesh. Ok? Então, cada serviço é pareado com um proxy reverso, que também é chamado de Service Proxy ou Sidecar. E o serviço em questão e o Sidecar eles vão compartilhar um container gerenciado pela ferramenta de orquestração escolhida pelo desenvolvedor ou pelo time de desenvolvimento como um todo. Tá? O Sidecar vai então se comunicar com outros serviços para conseguir descobrir qual o serviço que atende a determinada solicitação, bem como realizar o balanceamento de carga, os processos de autenticação e autorização, bem como os recursos relacionados à comunicação segura. Ok? Então a ideia é que os sidecars abstraiam a comunicação de sistemas distribuídos em uma camada independente, conforme nós mencionamos, ok? Anteriormente. Então aqui ao lado, pessoal, a gente verifica justamente esse processo de comunicação, tá certo? Então nós temos um determinado serviço implementado com a sua lógica de negócios e efetivamente o sidecar vai fazer esse papel de implementar todos esses serviços que são comuns aos demais serviços que são utilizados nessa metodologia de desenvolvimento, tá certo? E feito isso, ele vai se comunicar com os serviços propriamente ditos e efetivamente atender a solicitação do cliente. Para quem eventualmente queira se aprofundar um pouco mais nessa metodologia, além de recorrer à literatura específica, nós temos aqui um descritivo logo abaixo do slide que mostra com mais detalhes como ele funciona, tá bom? Como a tecnologia em si funciona. Então a leitura é bastante recomendada. Só para exemplificar uma solução, como o Service Combi, ele é um projeto de microserviço que a Huawei tem contribuição no seu desenvolvimento e que foi incubado pela Apache Foundation desde 2017. Então esse foi o primeiro projeto envolvendo o desenvolvimento de microserviços adotado pela fundação, tá certo? Então o propósito do Service Combi é conectar
um ecossistema open source, permitindo que tanto empresas de grande porte como desenvolvedores individuais, né, consigam fazer o deploy das suas aplicações e microserviços para garantir uma rotina de operações e gerenciamentos eficientes. Ok? Então, o objetivo da ferramenta é entregar diversos produtos que flexibilizam a combinação de diferentes cenários, facilitando em especial a migração de uma aplicação para o ambiente de nuvem. Tá? Então percebam que a Huawei Cloud vem contribuindo, a Huawei, né, efetivamente vem contribuindo nesse cenário já há algum tempo, com vistas em disponibilizar ferramentas que tornem viável a migração de aplicações para ambiente de nuvem. Ok, pessoal? Uma outra ferramenta bastante utilizada é o Istio, que a gente vai ver logo na sequência, é utilizado aí com outras ferramentas líderes de mercado e que consiste basicamente em uma questão que ocorre no cotidiano do desenvolvedor, que é lidar basicamente com o crescimento e a complexidade que são naturais no decorrer do tempo, quando a gente fala ainda assim em microserviço. Por mais que o microserviço se trate de um serviço da menor dimensão possível, especializado em determinada funcionalidade, naturalmente ele tende a agregar complexidade à medida que o tempo passa e atender a um número maior de solicitações, tá certo? Então, nesse sentido, os desenvolvedores eles vão precisar contar com ferramentas que vão atuar de maneira mais efetiva na descoberta de serviços, balanceamento de carga, que tenham um suporte de fato à recuperação de falhas, monitoração, bem como as estratégias de deploy e de lançamento de novas versões de aplicativo, tá certo? Da mesma forma, se a gente precisa limitar algum tipo de recurso ou de acesso, né, bem como ter um controle granular sobre a autenticação fim a fim, a gente pode contar com ferramentas que atuam em todas essas frentes. Então a ideia do Istio é justamente reduzir a complexidade dessas etapas ou dessas funcionalidades, ao passo que facilita aí a vida dos times de desenvolvimento. Tá? Então, em linhas gerais, o Istio é classificado como uma plataforma aberta voltada para conexão, proteção, controle e observação. Tá? Ou seja, é uma ferramenta que basicamente possibilita a governança de microserviços de maneira não intrusiva, tá certo? Então isso em ambiente de nuvem possibilita o gerenciamento de serviços, conexões de rede e segurança, ok? Importante lembrar que quando a gente fala de Istio, a gente tem dois componentes principais, o Control Plane e o Data Plane, conforme a gente vai ver adiante. Então as características-chave do Istio basicamente resumem-se em duas frentes, né? O Data Plane, relacionado obviamente com dados, né? Relacionado aí a provisionar conteúdo tanto para o proxy sidecar necessário para habilitar o Istio, como também o Control Plane, tá? Que vai ser responsável por todas as tarefas de gerenciamento e configuração, que invariavelmente vão refletir em responsabilidades relacionadas a tráfego de rotas e coletar dados também para atender determinadas políticas que são pré-determinadas. Ok, pessoal? Então aqui nós temos bem divididas as responsabilidades, né, desse tipo de cenário. Então nós temos aqui as que são de responsabilidades do Data Plane, então nessa cor rosa, e as que são responsabilidade do Control Plane na cor azul. Ok? Então fluxo de entrada e saída de dados,
Da mesma forma, a descoberta aí de certificados, configurações e etc. E aqui o funcionamento dos componentes de forma isolada. Ok? Então, como foi dito, né, basicamente ele tem um papel tanto de gerenciamento de tráfego, como observabilidade e segurança. Tá? Dentro de cada dimensão dessa, existem aí uma série de contribuições e uma série de papéis que a ferramenta assume. Uma outra coisa importante que a gente precisa ter em mente é que o Istio ele trabalha muito bem em conjunto com o Kubernetes, que é uma ferramenta de orquestração de containers líder de mercado. Tá? Então, pelo fato do Istio ser uma solução completa para esse tipo de finalidade, a utilização agregada a orquestradores de containers é bastante recomendada, tá certo? Então a ideia é que o Kubernetes atue na gerência dos clusters de containers e o Istio complemente essa funcionalidade atuando especificamente na governança desses microserviços. Ok, pessoal? Então aqui a gente tem, da mesma forma que nós aprendemos no decorrer das aulas, o modelo de responsabilidade compartilhada entre o provedor de nuvem e o cliente, aqui nós temos algo semelhante, onde o deploy, né, o provisionamento e as operações de manutenção e operações de forma geral são de responsabilidade do Kubernetes. Então, por exemplo, balanceamento de carga, descoberta de serviços, escalabilidade, OIM e deploy, o Kubernetes vai cuidar. E as demais atividades vão ficar por conta do Istio. Tudo aquilo que for relacionado à governança de serviços, ele vai atuar. Ok? Então é uma dobradinha bastante utilizada. No terceiro módulo da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre Huawei Cloud Native Application Solutions. Iniciando nesse tópico, nós vamos falar um pouco sobre o Application Service Mesh, ou simplesmente ASM. O ASM, como o próprio nome sugere, ele é um Service Mesh totalmente gerenciado pela Huawei Cloud, considerado como uma ferramenta de alta performance e alta confiabilidade. Ele é considerado como de fácil uso e suporta múltiplas infraestruturas. Eventualmente, nós podemos trabalhar com containers ou máquinas virtuais. Oferece ainda governança unificada para uma infraestrutura baseada em serviços provisionados numa estrutura multicluster e entre diferentes regiões, inclusive. Ele possibilita ao usuário gerenciar e monitorar o tráfego de serviços, bem como garantir o acesso seguro e o lançamento de novas versões utilizando o mecanismo Grayscale. Ok? Aqui nós vemos como a arquitetura se comporta, né, na camada de serviços, na camada do control plane. Vemos também aqui, como foi mencionado, uma estrutura que suporta diferentes serviços de computação, baseados em containers, baseados em pods, né, caso eu utilize o Kubernetes, utilizando máquinas virtuais. E trata-se de uma ferramenta totalmente compatível com o Istio, tanto o Control Plane como o Data Plane, possibilitando, como foi dito, né, a interconexão com o CCE, que é a solução da Huawei Cloud voltada para Kubernetes como serviço. Ok, pessoal? Dentre os benefícios que o ASM disponibiliza, a gente pode dizer que ele se trata de um componente importante no ecossistema voltado ao desenvolvimento de aplicações cloud nativas. Dentre as definições que são atribuídas ao ASM, a gente poderia dizer que se trata de uma solução de governança de microserviços completa e não intrusiva, voltada
para o gerenciamento de aplicações nativas em nuvem, conexões de rede e gerenciamento de segurança. Então, dentro de cada uma dessas especificidades, a gente consegue ter vários benefícios específicos a cada uma delas. Nesse material, a gente consegue visualizar a arquitetura do ASM. Então, partindo da base, nós temos clusters Kubernetes rodando na Huawei Cloud, totalmente gerenciados pela Huawei Cloud, onde nós temos uma estrutura de vários nós. Também conseguimos utilizar clusters de máquinas virtuais ou até mesmo clusters bare metal, ok? Temos também uma parte da arquitetura onde o Istio vai lidar com operações e gerenciamento. Temos aqui aquelas funcionalidades que foram citadas no slide anterior, relacionadas à governança de serviço, lançamento de versões Grayscale e também monitoração de tráfego. E no topo da estrutura nós temos aí o console gráfico para que a gente consiga lidar com a ferramenta e fazer uso de uma maneira bastante intuitiva. Quando nós falamos do lançamento de novos releases, utilizando a estratégia Grayscale, também conhecida como canário, nós temos todos esses passos aqui até culminar em uma situação de sucesso ou de fracasso. Então, em um primeiro momento, é lançada uma versão que é considerada como Grayscale, por exemplo, aqui no exemplo, uma versão 2. Num segundo momento, é checado se essa versão denominada como Grayscale já está no ar, já está online. Então, para essa aplicação utilizada como exemplo aqui, nós tínhamos 5 pods provisionados, que já foram provisionados inclusive. Na sequência, nós vamos definir qual a estratégia utilizada, né, para a definição das políticas, ou seja, eu vou determinar o quantitativo de containers ou de máquinas virtuais ou de bare metal que eventualmente vão ser utilizados como para o release Grayscale, baseado em percentuais, né, de tráfego, ou baseados em alguma outra informação, como por exemplo cookies ou outras que a gente vai ver na sequência. Então essa política é o que vai definir como que a gente vai distribuir essa nova aplicação em maior ou menor proporção. Na sequência, a gente vai verificar qual é o status dessa versão Grayscale, e aí a gente vai chegar a duas situações possíveis. Ou a gente tem um funcionamento normal, né? E aí, tudo estando funcionando a contento, a tendência é que essa versão 2, que a princípio era tratada como versão release, passe a ser utilizada como versão padrão. E aí o passo seguinte é substituir os nós que no primeiro momento permaneceram como versão 1 por todos versão 2 e consequentemente a versão 1 deixa de existir em produção, passa a ficar offline. Ou se a gente tem algum comportamento anormal, o que a gente vai fazer é o processo de rollback, né? Ou seja, todos os pods, todos os containers que eventualmente estavam rodando a versão 2, eles vão ser retornados à versão 1, que era a versão que até então funcionava. Ok? Então essa estratégia permite que a gente mantenha duas versões simultaneamente em funcionamento, justamente para que a gente consiga analisar o comportamento, minimizar riscos e os eventuais impactos de falhas que podem acontecer. Ok? Caso elas ocorram, como foi dito, a gente consegue rapidamente aplicar uma operação de rollback e voltar tudo como era antes. Ok? Conforme foi dito no slide anterior, né, pessoal, antes de uma versão Grayscale
ser promovida a uma versão em produção, basicamente a gente consegue definir com que uma proporção do tráfego seja encaminhado para a versão Grayscale. Ok? Se durante um determinado período de tempo essa versão Grayscale demonstrar estabilidade, demonstrar que ela funciona a contento, como nós vimos no slide anterior, ela tende a ser promovida a nova versão estável. Ok? Como que a gente consegue definir essas políticas? A gente tem duas estratégias. Ou nós vamos basear isso em uma proporção de tráfego. Por exemplo, se a gente pegar um serviço A que vai se comunicar com um serviço B, que é o candidato à migração de versão, 75% do tráfego, por exemplo, poderia ser mantido na versão padrão. E 25%, ao menos num primeiro momento, destinado à versão Grayscale, ou seja, a versão que a gente deseja observar com maior cuidado. Ok? Essa é uma estratégia onde simplesmente a gente vai pegar fluxo de dados e dividir 1/4 para a versão Grayscale e 3/4 para a versão Default. Não necessariamente esses números são os ideais ou os únicos possíveis de utilização. É um exemplo didático. Ok? Ou ainda nós poderíamos utilizar algum outro tipo de informação baseado em informações específicas, como por exemplo cookies, cabeçalhos customizados, consultas, o sistema operacional do cliente ou mesmo o navegador utilizado. Então, eventualmente, a gente utilizaria informações de pacote, MIME types e assim por diante. Ok? Então, nesse exemplo em específico, somente o tráfego cujo cookie usuário é igual a internal seria utilizado para avaliar a versão Grayscale. Os demais, que não possuem esse atributo, seriam direcionados à versão padrão. Ok? Aqui nós temos um exemplo de uma arquitetura multicluster, onde nós temos o ASM atuando como serviço global de descoberta e governança de serviços, ainda que em um ambiente que vai utilizar vários clusters distintos e eventualmente até um ambiente multirregião. Tá? Então nós temos aqui o Istio atuando com uma das suas funcionalidades, um dos seus papéis via ASM, e aqui com outro papel específico. Tá? E aqui nós temos 3 clusters, poderiam ser N clusters, né? Todos eles sob gerência desse ASM. Ok? Então, eventualmente, a gente teria funcionalidades de descoberta de serviços de abrangência global, inclusive atuando com vários clusters diferentes. Também conseguiríamos fazer descoberta de serviços de forma unificada, utilizando estratégias multiparadigma, né? Ou utilizando containers, ou utilizando VMs, balanceamento de carga global e a utilização de stick sessions, que é um recurso que possibilita que o cliente se conecte sempre ao mesmo dispositivo final para fins de preservação de dados de sessão. Ok, pessoal? Da mesma maneira, nós temos políticas de governança unificadas e monitoração de tráfego em tempo real. Então, observem que a gente tem um ambiente bastante vasto aqui, composto de diferentes clusters, de utilização de containers, máquinas virtuais, diferentes versões de uma mesma aplicação, instâncias e, eventualmente, componentes de middleware. Os cenários de aplicação basicamente foram discutidos nos slides anteriores e amplamente comentados e envolvem governança de serviços de tráfego, monitoramento de serviços e o lançamento de versões Grayscale. Então todas essas funcionalidades foram tratadas nos slides anteriores. Ok, pessoal? O próximo tópico da nossa aula vai falar sobre DevCloud. A Huawei Cloud é uma plataforma que, dentre várias funcionalidades,
pretende disponibilizar um ambiente funcional para desenvolvedores dentro de uma linha de DevSecOps. Quando a gente fala do padrão DevSecOps, nós estamos falando de uma cultura que permite que profissionais da área de desenvolvimento, segurança e operações trabalhem em conjunto com a mesma perspectiva, possibilitando algumas frentes que são perseguidas dentro de uma empresa, como a possibilidade de automação, design de plataforma, segurança integrada, dentro de uma cultura institucional em um ambiente de responsabilidade compartilhada que é natural no ciclo de vida de qualquer ferramenta de tecnologia da informação. Então o DevCloud ele disponibiliza na Huawei Cloud capacidades de integração contínua e entrega contínua, de modo a proporcionar valor para esse tipo de profissional. Então, quando a gente olha da perspectiva do desenvolvedor, nós contamos com uma série de ferramentas disponibilizadas dentro da Huawei Cloud que vão facilitar a aplicação da cultura DevSecOps utilizando a infraestrutura que já existe dentro do ambiente de nuvem. Então, no decorrer desse tópico, nós vamos falar rapidamente sobre os principais. O que a gente precisa observar em um primeiro momento é o gerenciamento do ciclo de vida completo de uma aplicação. Ok, pessoal? Que a gente já viu, na verdade, em um quadro anterior, ainda na aula de hoje. Tá? Então, observem aqui que a gente tem as etapas de levantamento de requisitos e planejamento, de desenvolvimento, de teste, de lançamento da aplicação, de armazenamento e governança das aplicações ou dos serviços e monitoramento e logs. Então, dentro dessas perspectivas, dentro de cada uma dessas etapas, nós temos as ferramentas ideais para cada um desses ciclos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de requerimento e planejamento, a gente tem o Project Man e o Dolphin. Na etapa de desenvolvimento, nós temos um número muito mais amplo de ferramentas. De teste, mesma coisa. Quando a gente lança a aplicação, nós temos o Cloud Artifact e o Cloud Deploy. E assim por diante. Tá? O que é importante que a gente entenda? Que durante todo esse ciclo de desenvolvimento que nós visualizamos aqui em cima, nós conseguimos contemplar essas etapas e as ferramentas necessárias para cumprir com todos os requisitos de todas elas. Okay? Uma característica importante que a gente precisa falar é a implementação de um processo completo de integração contínua e entrega contínua. Então, quando a gente fala de engenharia de software, essas duas funcionalidades são práticas que vão ser combinadas, né, para diminuir, né, a distância entre os times de desenvolvimento e de operação e das atividades consequentemente desempenhadas por esses times. Ok? Então, para garantir isso, evidentemente que a gente tem alguns recursos que fazem toda a diferença, como a automação de processos, né, relacionada à construção da aplicação, teste e o efetivo provisionamento e disponibilização dessa aplicação. Okay? Então, o DevCloud é um ambiente da Huawei Cloud que possibilita que a gente utilize justamente essas funcionalidades que já estão implementadas com o objetivo de sempre entregar valor para o desenvolvedor. Então, quando a gente fala de integração contínua, a gente está esperando que os desenvolvedores subam o código-fonte, independente do número de vezes, né? Quantas vezes forem necessárias, de forma separada, enfim, da maneira que ele achar conveniente, tá certo? Na sequência, nós temos o processo de entrega contínua, que vai verificar se esse código atende a requisitos de teste, etc., etc.,
e validar que esse código está ok, que ele está pronto para funcionamento. E mais recentemente nós temos o conceito de deploy contínuo, né? Ou seja, provisionamento contínuo. Então, uma vez que o desenvolvedor fez o upload do seu código e o código foi testado e foi verificado, ou seja, ele está ok para ser utilizado, há algum tempo atrás, essa etapa de publicação da aplicação era algo que exigia procedimentos manuais por parte do time de infraestrutura. Mais recentemente, com a disponibilidade do provisionamento contínuo, a gente tem isso automatizado. Tá? Então, uma vez que todos os testes foram checados e foram aprovados, automaticamente a gente tem essa aplicação publicada. Ok? Então, esse ambiente é bastante interessante para que a gente concentre os nossos esforços de desenvolvimento. Então, uma das aplicações que fazem parte do DevCloud é o Project Man, que basicamente vai disponibilizar serviços de colaboração de times, né? Incluindo gerenciamento de múltiplos projetos, projetos Scrum, gerenciamento de requisitos, dentre outras funcionalidades. Tá? Então é uma grande ferramenta de colaboração para ser utilizada com o time de desenvolvimento. Ok, pessoal? Na sequência, nós temos o Code Hub, que basicamente vai atuar como um repositório de código existente dentro da Huawei Cloud. Tá? Então a ferramenta traz aí embarcada toda a experiência de anos da Huawei nesse segmento, tá? Que permite aí que a gente tenha uma plataforma segura, confiável e bastante interessante, ok? Então ele suporta várias linguagens de programação como Java, C, C++, C Sharp, PHP, Python, Go, Node.js. É sempre bom estar verificando a página do Code Hub para verificar se novas linguagens são suportadas. Isso muda frequentemente, né? E a ferramenta permite que a gente crie repositórios privados que podem ser compartilhados com a equipe, com outros usuários, se isso for interessante. Então percebam aí que a gente tem dentro da Huawei Cloud ferramentas de colaboração em time, que podem substituir as ferramentas que a gente utiliza em um ambiente de desenvolvimento baseado em intranet, por exemplo. Tem um repositório de código de versões aí também, tá? Tudo isso dentro da Huawei Cloud. Da mesma maneira, nós temos o CodeCheck e o Cloud Build, ok? Então, basicamente, essas ferramentas eles vão possibilitar que tecnologias inteligentes sejam utilizadas para detectar defeitos, né, ou problemas potenciais que porventura existam no código, ok? E eventualmente encontrar maneiras eficientes, efetivas de corrigir esses defeitos de forma automatizada. Então, evidentemente que a gente tem a utilização no CodeCheck de inteligência artificial para fazer esse tipo de análise, né? E isso tende a mitigar problemas que em outros momentos a gente encontraria provavelmente só em ambiente de produção, né? Então, se o código possui algum tipo de problema, eventualmente ele iria para a produção, isso seria reportado pelos usuários e eventualmente isso seria corrigido a posteriori. Aqui a gente tem a possibilidade de utilizar uma ferramenta que faz essa checagem antes da publicação da aplicação e eventualmente corrige potenciais problemas. É evidente que isso é baseado em uma base de conhecimento e etc. e tal, né? Já o Cloud Build é uma plataforma onde os desenvolvedores podem criar, configurar e executar tarefas de construção da aplicação baseadas aí num procedimento simples, né, separados por um botão, né? Então ele vai construir pacotes para distribuição de software de forma automática,
tá? Então ele é considerado um serviço seguro e confiável que implementa ambientes de desenvolvimento que oferecem recursos de rastreabilidade e também com ferramentas de construção de características. Então observem aqui todos esses componentes funcionando em conjunto, junto com outras funcionalidades que nós já vimos em aulas anteriores também, né? Então nós temos aqui o Code Hub, o GitHub, o Git, que são ferramentas utilizadas frequentemente para versionamento, interagindo aí com diferentes plataformas, com ambientes de imagens de containers, com máquinas virtuais, com o Cloud Artifact, que a gente já conheceu em aulas anteriores, e aqui a arquitetura das ferramentas, né, que vão atuar aí com várias linguagens de programação, basicamente verificando aí várias frentes, né, segurança, estilo, qualidade, e analisando aí uma série de capacidades que eventualmente fazem parte desse cenário. Então, quando a gente fala do Cloud Deploy e do Cloud Artifact, o Cloud Deploy ele vai permitir que a gente faça justamente o provisionamento das aplicações em ambientes variados, né, que podem ser compostos aí por máquinas físicas, máquinas virtuais, containers ou até uma combinação destes, tá? Então é possível utilizar vários parâmetros e métodos para fazer o provisionamento da mesma aplicação em diferentes ambientes. Então basicamente aqui a gente tem a aplicação que vai passar por um processo de deploy, que vai passar aí pelo ambiente de desenvolvimento, pelo ambiente de teste, pelo ambiente de pré-produção, para finalmente entrar em produção, né? Ou seja, no estágio de lançamento dessa aplicação. Quando a gente fala do Cloud Artifact, basicamente a gente está falando de uma ferramenta que vai gerenciar pacotes de software gerados durante o processo de desenvolvimento. Então esse é um processo muito importante que separa as etapas de integração contínua e de entrega contínua, tá? Então o Cloud Artifact ele requer operações como a revisão de versão, o tracing, controle de segurança e o empacotamento de software, tá? Então aqui a gente tem todos esses processos e como eles se relacionam. Aqui a gente tem um cenário, como de hábito, né, onde nós temos necessidades aí enterprise de operação de software e as respectivas soluções, né? Então a gente tem um desafio que é a dificuldade encontrada na comunicação entre desenvolvedores que eventualmente trabalham em diferentes localidades e utilizam diferentes ferramentas e ambientes de desenvolvimento, tá? Então a gente sabe que os requisitos que são informados pelos clientes eles mudam rapidamente e esse tipo de mudança requer respostas rápidas, né? E eventualmente podem causar retrabalho. Então ambientes enterprise precisam de uma certa urgência para trabalhar com ferramentas que consigam implementar soluções de integração contínua de forma automatizada, ok? Então aqui basicamente a gente tem toda a suíte de ferramentas disponibilizadas pela DevCloud da Huawei Cloud com o objetivo de proporcionar esse ambiente ideal que a gente encontra dificuldades em implementar em um ambiente fora da nuvem, ok? E por fim, o último tópico da aula de hoje vai falar sobre Service Stage. O Service Stage é uma plataforma de operação e manutenção de gerenciamento de aplicações. Essa plataforma ela permite
que o desenvolvedor faça o deploy, o rollout, o monitoramento e a manutenção de aplicações em um único local. Ou seja, todas essas operações cotidianas do processo de desenvolvimento e até de observabilidade da aplicação já em funcionamento, elas são centralizadas. Então, o Service Stage ele suporta ambientes baseados em Java, em Go, em PHP, em Node, em Python e Docker. Então ele permite que ambientes web e de microserviços, bem como aplicações típicas de ambiente enterprise, sejam migrados para a nuvem de forma facilitada. Ok, pessoal? Evidente que é importante, como eu já disse anteriormente, que a gente verifique sempre a página do produto, né, do caso do Service Stage, para verificar se novos ambientes, novas linguagens são suportadas para eventualmente atender às nossas necessidades, tá? Então percebam aqui que o Service Stage ele é composto de 3 módulos, né? Um de gerenciamento de aplicação, um de acesso de aplicações baseadas em microserviços e uma de manutenção e operações de aplicações, ok? Cada um com objetivos e funcionalidades bem estabelecidas. Então, quando a gente fala de gerenciamento de aplicação e acesso à aplicação de microserviços, qual que seria a diferença, né? Então, quando a gente fala de gerenciamento de aplicação, a gente fala que uma aplicação eventualmente desenvolvida, ela deve ser armazenada no Service Stage para que a gente consiga fazer o gerenciamento do ciclo de vida dessa aplicação. Então, é possível, por exemplo, que a gente crie e faça provisionamento a partir do código-fonte, através de pacotes de software baseado em jar, war ou zip, ou ainda utilizando imagens de container. Aí vai depender da tecnologia que a gente está utilizando, né? Da mesma maneira, a gente consegue fazer o gerenciamento completo de processos aí, desde a criação, o provisionamento, a inicialização, a atualização, o rollback, a escalabilidade, a interrupção, a remoção e o logout das aplicações. É importante a gente dizer também que um ambiente é gerenciado como uma coleção de recursos de computação, armazenamento e redes, né? Então, infraestrutura relacionada a todos esses componentes que são utilizadas naturalmente aí para o provisionamento de aplicações e execução destes, né? Então, aqui a gente vê a vantagem de se utilizar um ambiente integrado. Então, nós temos desde aplicações ou ferramentas que vão cuidar do ciclo de vida de uma aplicação, assim como da gerência dessa aplicação e também dos recursos de infraestrutura necessários para que essa aplicação funcione a contento, ok? Quando a gente fala de acesso a aplicações baseadas em microserviço, a gente está falando de um framework considerado como acessível e gerenciável. Então a gente consegue, de forma flexível, selecionar as tecnologias de microserviço mais adequadas para rapidamente conseguir desenvolver aplicações cloud que consigam se adaptar a necessidades de serviço e de negócio que constantemente se modificam, né? A gente está falando de requisitos que são muito dinâmicos, tá? Então é importante a gente dizer que existe o suporte ao framework de microserviços Service Comp, que a gente mencionou lá atrás, compatibilidade com frameworks de microserviço open source amplamente utilizados, simplificando
o acesso a microserviços baseados em Spring Cloud e Dubo. Prover também capacidades de governança de microserviços. Então, depois que uma aplicação é desenvolvida utilizando o framework voltado a microserviços e armazenada no Service Stage, os microserviços são registrados no Service Center quando as instâncias da aplicação são iniciadas, ok? Independente da tecnologia de computação escolhida. Em seguida, um outro tópico importante são as tarefas de operação e manutenção das aplicações. Então, como a gente sabe, existem métricas multidimensionais que são utilizadas para essa finalidade de monitoração de componentes da aplicação. Então, frequentemente a gente associa essas métricas ao monitoramento da saúde da aplicação, né, que vão possibilitar que eventualmente a gente tenha acesso ao status de execução de aplicações que funcionam em ambiente online, ok? Então, esse processo de monitoração e de checagem de saúde contínua de uma aplicação é que vai possibilitar que os sistemas de orquestração eventualmente hajam na derrubada, na parada de um serviço baseado em container, por exemplo, e a substituição por um novo que não apresenta os problemas e tire proveito de todas essas estratégias de tolerância à falha que a gente discutiu na aula de hoje, tá? Então nós temos aí uma interface uma interface gráfica disponibilizada para o usuário, para que ele possa facilmente consultar e procurar ajuda nos tópicos e nos termos que eventualmente ele precisa ter acesso, ok? Em seguida, nós temos uma solução baseada em microserviços atendendo a um ambiente multi-cloud ou ambiente de nuvem híbrido, tá? Que basicamente vai utilizar um ecossistema open source e prover capacidades que são bastante demandadas, como por exemplo o gerenciamento de ambientes, o gerenciamento de aplicações baseadas em microserviços e operações de gerenciamento, ok? Então verifiquem aqui, ó, que nós temos justamente esse tipo de ambiente baseado em ferramentas de microserviços universais e também ecossistemas de negócio baseados em softwares como serviço, em plataformas como serviço, que são componentes de microserviço altamente demandados pela indústria, tá? Então o Service Stage, que é a ferramenta que a gente está falando, ele tem aí as ferramentas do framework baseadas aí em Java, em Go, Spring Cloud e Dubo, com as competências que a gente já mencionou hoje, né? Gerência do ciclo de vida da aplicação, gerenciamento de microserviços, governança de microserviços, manutenção e operações de microserviços e ambientes gerenciados. E aqui nós temos toda a parte de treinamento, que consiste em teoria, estudo de caso e prática, ok? E embaixo de tudo isso nós temos a infraestrutura utilizada para que essas aplicações possam funcionar a contento, ok, pessoal? Então aqui falando do Service Stage atuando com com outras nuvens, né? Basicamente a gente tem uma plataforma de integração que contribui aí na transformação que a nuvem proporciona e na inovação que a tecnologia nos traz, tá certo?
Então, para que esse objetivo seja atingido, o Service Stage ele disponibiliza funções voltadas à infraestrutura, ao armazenamento, aos bancos de dados, ao repositório de software, ao monitoramento e operações de OEM, bem como serviços de middleware. Ok? Então aqui nós temos o Service Stage atuando com os componentes de infraestrutura da Huawei Cloud, com os serviços de armazenamento de dados, com os paradigmas aí de containers, né, de repositório de dados, bem como outros serviços aí relacionados à governança de microserviço, gerenciamento de performance e manutenção e operações de aplicações. Ok? Então aqui nós temos um cenário de aplicação utilizando o Service Stage para construir microserviços. Então aqui na verdade eu mencionei multi-cloud, mas na verdade ele está mostrando a interação do Service Stage com outros serviços de nuvem. Perdão, pessoal. Corrigindo aí, ele está fazendo a comunicação com os serviços disponibilizados dentro da própria Huawei Cloud. Então percebam, mais uma vez, né, que os serviços disponibilizados pelo provedor de nuvem, eles vão sempre atuar como um grande Lego, tá certo? Então a gente consegue fazer com que esses serviços interajam com todos os demais, desde que isso seja desejado pelo cliente, ok? Então, voltando para o material, né, pessoal? Quando a gente leva em conta a complexidade crescente de serviços nível enterprise, nós temos aí muitas aplicações que eventualmente foram construídas ou baseadas numa arquitetura monolítica, né? Então a gente já viu na aula de hoje quais são as desvantagens desse modelo de desenvolvimento, né? À medida que esse modelo de desenvolvimento aumenta a complexidade em tarefas de interconexão e integração de aplicações legadas e novas aplicações, isso faz com que o desenvolvimento de novas aplicações também demore a ser realizado, certo? Então a solução para esse tipo de problema é justamente utilizar uma arquitetura de microserviços distribuída onde os componentes sejam fracamente acoplados, ok? Então para isso a gente utiliza o Service Stage para construir aplicações baseadas nesse paradigma de microserviços, ok? Então aqui basicamente ele vai repetir, né, para a gente quais são as vantagens de se utilizar uma metodologia de desenvolvimento baseada em microserviços, ok? E também dizer que o Service Stage ele suporta todas as linguagens e aplicações que foram citadas aí nos slides anteriores, ok? Então basicamente mostrar que o Service Stage atua como uma ferramenta muito importante para que a gente consiga fazer uso de todas essas tecnologias e funcionalidades que foram o objetivo dessa aula de hoje, ok, pessoal?